Bem-vindos ao episódio de hoje do Jogo Mental, o seu programa de saúde, performance e ciência. Eu sou Maurício Pinto Marques, psicólogo esportivo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre você chegou em casa e seu celular não está carregando. O que isso tem a ver com ciência? Vem comigo que eu te explico. Hoje estamos com André Lopes, doutor em Ciências do Movimento Humano. André, prazer te ter aqui com a gente para esse bate-papo sobre performance, ciência, saúde. Bem-vindo. Prazer estar aqui contigo, Maurício. Eu acho que é bem importante. Gostei da iniciativa do programa. Acho que o programa ele abre um caminho muito bacana para essa discussão dentro da psicologia do esporte, dentro do esporte de forma geral, né? Que eu acho que o foco não é só a psicologia do esporte, mas a gente poder trazer aqui para os espectadores, aí o pessoal do YouTube, o pessoal do Instagram, coisas que realmente estão longe da população em geral. Eu acho que é bacana a gente poder ter esse caminho, esse canal para discutir ciência, trazer outros pesquisadores, outros cientistas, outros treinadores aqui para a gente conversar. Excelente, a gente quer sempre fazer essa ponte entre a ciência, a saúde, mas também com a performance sustentada cientificamente, a performance real, né? E dentro disso, André, nos conta um pouco da tua trajetória. Bom, a minha trajetória, ela não vem do esporte de alto rendimento, né? Eu vim da educação física mais como professor mesmo. Então eu comecei a trabalhar com educação física antes mesmo de entrar na faculdade, porque a nossa profissão ela foi regulamentada em 1998. Então, até 2001, as pessoas poderiam trabalhar sem estar na faculdade ou sem ter o título, né, de graduação em educação física. Então, em 1999, eu já fazia um estágio. Nem chamava de estágio, era monitor de academia, numa academia aqui em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, a iPerformance. Inclusive, tu treinou lá na iPerformance, né? E comecei ali, fiquei 6 meses dando aula, e aí eu me identifiquei com a ideia de ser docente, de dar aula. Então, eu gostei muito da experiência de dar aula, e aí eu fui para a educação física. Fiz vestibular na UBRA, de Canoas, passei no vestibular, comecei em 99/2, estudei na UBRA graduação até 2005, daí dentro do período da UBRA lá, fui monitor de várias disciplinas, né? E aí, dentro dessas disciplinas que eu fui monitor de fisiologia. E aí me apaixonei pela ideia da ciência, né? Aquela coisa de fazer pesquisa, a gente trabalhava com ratos, com animais, né? Então foi muito, muito gratificante. E eu tive uma experiência que muitos colegas da educação física não tiveram, que foi a coisa de trabalhar com laboratório, extração de sangue, músculo, análise celular, e aquilo ali me abriu um mundo muito diferente, assim, daquilo que eu achava que era a educação física. Aí eu me formei em 2005 e saí direto para uma especialização dentro da URGS. Fui lá estudar com o professor Álvaro Reis de Oliveira, fazer especialização em fisiologia do exercício. Terminei a especialização em 2007, 2008 fiz o ingresso no mestrado. Terminei o mestrado em 2010, já no doutorado. 2014 terminei o meu doutorado. E aí comecei a trabalhar nessa parte de docência, né? Comecei a dar aula no interior, numa universidade em Lajeado, na Univates. Depois vim para a faculdade de Sojipa, aqui em Porto Alegre. E ministrando muitos cursos, né? Eu venho de uma era que nós tínhamos um mercado muito aquecido de cursos. Então, eu viajei o Brasil inteiro, a América Latina inteira, dando curso no Peru, no Uruguai, na Argentina. Brasil quase todo eu conheço as capitais. E aí, hoje, eu tenho a plataforma de cursos online, né? Então, eu trabalho muito bem com a rede social. Tenho o canal no YouTube, tenho o Instagram. E sou professor, sou docente da CBF, né? A CBF Academy, a Confederação Brasileira de Futebol. Ela tem um ramo dentro dela, que é a formação de treinadores. Então, eu sou docente da licença B, são 4 licenças, a C, a B, a A e a Pro. E aí eu dou aula na licença B. Então, aí também viaja ao Brasil e coisa, acaba conhecendo essa linha da performance, né? Treinei muitos atletas da área da luta, né? Então eu sou faixa preta de jiu-jitsu também. Então, acabo tendo essa interação com o desempenho, com essa questão de entregar um produto de alta performance aí para a sociedade, né? Pô, que legal, e acho que a gente se reconhece numa situação que é estudar e estudar a fundo, né? Um mestrado, um doutorado, a docência,
em áreas que são famosas por serem práticas, né? O pessoal não sabe que a psicologia do esporte não é uma linha teórica da psicologia, é uma área de atuação. Tem gente que trabalha com diversos entendimentos do ser humano, como a psicanálise, teoria cognitivo-comportamental, o humanismo, e todos podem trabalhar no esporte. E a gente é visto um pouco diferente, né? Quando vai para pesquisar onde as pessoas estão, em geral, fazendo, né? Tem às vezes, essa distância que eu acho que é justamente que a gente tenta que não aconteça, né? Eu acredito que isso seja um problema da sociedade de forma geral, né? Eu acho que a ciência, ela é vista como uma coisa muito pontual e muito longe do dia a dia. E, na verdade, não. A ciência, ela está em todos os momentos da nossa vida. Eu gosto de usar um exemplo, até dentro de um dos livros que eu escrevi mais voltado para essa questão da ciência, eu trouxe um exemplo, que quando a gente chega em casa e não tem luz, vai botar o telefone para carregar, e aí você bota ali e não funciona. E aí você fica pensando, pô, será que não tem luz? Será que o meu telefone está estragado? Será que o carregador não está funcionando? Tudo isso são coisas da ciência, que são hipóteses. Então você está gerando hipóteses de coisas que podem estar acontecendo. E você vai testar essas hipóteses. Você vai lá acender uma luz para ver se tem luz no geral. Ah, acendeu a luz. Ah, então pode ser a tomada. Então eu vou trocar de tomada. Troquei de tomada, não funcionou? Pode ser o meu carregador. Vou trocar de carregador. Não funcionou? Pode ser o meu celular. Então, a ciência é isso. A ciência ela é muito da prática. Então, agora eu acabei de dar um exemplo da ciência aplicada no dia a dia, onde você cria as hipóteses, você testa as hipóteses e você vai excluindo as hipóteses que você testou e que foram negativadas até achar a solução do problema. Então, isso é muito aplicável. E a gente só, claro, transfere isso para as nossas áreas de atuação, mas a ciência se resume a exatamente isso. Você ter um problema, você gerar hipóteses e achar uma solução que explique aquelas hipóteses, né? Então a ciência ela é muito prática, só que se condicionou a ideia de que ciência é feita só por cientistas. Não, existem vários graus, né, de ciência que a gente pode fazer. Então eu posso ser um treinador na prática que estou acostumado a ler artigos, a fazer resumos desses artigos, a trazer informações aplicáveis no meu dia a dia. Então eu acho que a leitura da ciência, o entendimento da ciência deveria ser algo mais cultural. E em sociedades mais desenvolvidas, nós entendemos que a ciência está mais inserida nessa sociedade e, por consequência, a qualidade de vida é maior, o entendimento político é maior, o entendimento religioso é maior. Então, sociedades que têm essa inserção científica, elas se tornam sociedades mais palatáveis, vamos colocar assim, para se viver, né? Então, a gente tem países como Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, são países muito interessantes dentro desse contexto, onde você tem uma estruturação científica já na escola. Então, isso tem mudado no Brasil, né? Eu tenho um filho de 10 anos, o Pedro, e ele participa de uma feira de ciência todos os anos. Então, da maneira mais simples, mas ele está fazendo ciência, ele está pesquisando, ele está testando coisas. E isso são coisas bem interessantes que no nosso tempo, né, de garoto, de moleque, não era tão inserido, era mais precária as coisas. Eu lembro claramente que eu tinha a idade do Pedro, 10 anos, e uma das coisas que me despertou a curiosidade científica foi um programa de televisão que era o Mundo de Beakman. Então, o Mundo de Beakman, ele era um programa infantil, mas ele trazia a ideia do Beakman, que era o centro, o pilar central do programa. Tinha o Lester, né, que era o rato fantasiado. E eles falavam sobre ciência, falavam sobre física, química, coisas. Então, de maneira lúdica, eles puderam me influenciar, de certa forma, a seguir essa linha mais científica, né? Que maravilha, eu assisti muito Mundo de Beakman. Mundo de Beakman é sensacional. E depois assisti Anos Incríveis também. Anos Incríveis, clássico, dava na Bandeirantes, muito bom. A música, a trilha sonora, quem não conhece que está assistindo, por favor, procurem esses dois programas. Mundo de Beakman e Anos Incríveis, que vale a pena rever isso aí e analisar isso aí. E é maravilhoso estar trazendo, né, André, que justamente falta um pouco desse conhecimento científico, mas também eu acho que por algum tempo se teve uma intelectualização, talvez, da ciência que para distanciar, porque é bonito, isso acontece na psicologia toda hora, né? É bonito falar de um jeito que as pessoas não entendam, porque cria uma barreira, claro, e cria um reconhecimento, mas hoje com as redes sociais a gente vê que precisa ter um pouco mais de vida real, né? E a aplicabilidade. Hoje a gente consegue escolher os canais e certamente
o teu Instagram, por exemplo, que eu já aprendo muito, porque tu consegue transformar esse conteúdo em algo palatável, né? Mastigar um pouco para quem não consegue ler aquele artigo, mas falar como é que isso funciona, né? Isso é um grande problema que ele não vem só da ciência, né? Ele vem de um processo histórico do próprio Brasil, né? A gente precisa lembrar que pessoas com nível superior são raras, né? Então, nós não temos uma grande população alfabetizada do ponto de vista de, né, vou chamar de segundo grau, mas eu sei que é diferente, tá? Ensino fundamental, né? Agora mudou algumas, no meu tempo era segundo grau. Então a gente tinha essa coisa de, minha mãe dizia que com o segundo grau você já estava bom porque você conseguia um emprego legal. O que era um emprego legal? Trabalhar como auxiliar de cartório, ou fazer um concurso público e coisas do gênero. Essa régua ela começou a subir. Então a gente, graduação, tá bom. Especialização, mestrado, doutorado. Então a ideia dessa subida, ela também torna isso um certo mito, né? Um distanciamento. Porque as pessoas dizem, não, são poucos doutores que existem por aí. Então, as pessoas acham que isso é muito especial. É especial para quem faz, para quem passa pelo processo, é um processo árduo, a gente sabe disso, passou por isso, mas nós também não podemos esquecer que a ciência ela é feita para mudar uma sociedade. Se nós não conseguimos comunicar a ciência de maneira efetiva, nós estamos falhando como cientistas. Então eu acho que existe a possibilidade da gente ter, de certa forma, comportamentos diferentes para momentos diferentes. Quando eu estou falando para o público, quando eu estou falando lá na câmera, explicando para um público geral, eu tento usar uma linguagem que seja, né, mais digerível para aquela pessoa, para que possa alcançar mais coisas, mais pessoas que estão assistindo. Quando você vai num congresso, ou quando você vai escrever um texto para um artigo científico, você modula isso para a linguagem mais científica. Porque o artigo vai ser lido por outros doutores, outros mestres. Quando você escreve um livro, por exemplo, eu acho que a linguagem ela tem que ser mais acessível, porque esse livro ele vai circular por alunos de graduação, alunos de especialização, muitas vezes o público comum. Então, a gente precisa compreender, na minha concepção, qual é o objetivo. A gente quer se manter num pedestal dentro da ciência ou a gente quer comunicar a ciência? A gente quer mudar efetivamente a sociedade que a gente vive. Então, quando as pessoas elas entendem qual é a capacidade, o poder da ciência dentro do contexto de mudança social, a gente consegue evoluir dentro da sociedade. Nós tivemos casos gravíssimos no tempo da pandemia que profissionais, colegas, mestres e doutores que discutiam coisas como, por exemplo, a necessidade de uma sequência de vacinas. Dizendo, mas tomar uma vacina já estava bom. Não, é um vírus, gente. Vírus sofre mutação. Mutação, ele vai se adaptando, a gente precisa atualizar essas vacinas. Então, e médicos falando esse tipo de coisa. Então, a gente vê que existe uma falta de nivelamento da formação, né? Eu acho que isso é normal, é natural, porque nem todas as pessoas elas têm um grau de entendimento de profundidade, nem todo mundo nasceu, né, ou tem condições e interesse de se tornar um grande cientista e coisas do gênero, mas nós também precisamos repensar a formação. Houve um tempo onde que nós tivemos uma massificação do mestrado e doutorado, e nós temos aí uma enxurrada de mestres e doutores que, na minha opinião, muitos deles não têm condições técnicas de carregar o fardo que é ter um mestrado e um doutorado. Porque é um fardo, é uma responsabilidade. Quando você vai para uma câmera e você comunica alguma coisa dentro do viés das redes sociais, do canal do YouTube, que você não sabe onde está chegando essa informação que você está dando, você tem uma responsabilidade. Você não pode falar uma coisa que não seja, vamos botar assim, com algum grau de certeza, de profundidade, porque aquilo ali vai ser visto, analisado e muitas vezes aplicado pelas pessoas e pode prejudicar as escolhas dessas pessoas. Então hoje eu vejo que a rede social ela deu voz para muita gente, isso é bom, democratiza a opinião, mas o profissional que está ali na frente, ele tem que ter um grau de responsabilidade e, digo mais, muitos desses profissionais deveriam ser fiscalizados melhor pelos conselhos, né? Então, como aconteceu, por exemplo, o caso da medicina, lá, não vou lembrar o nome do sujeito, não veio o caso também, mas o sujeito dizendo que
exame de câncer de mama não deveria ser feito, né, porque prejudicava, causava danos e coisas. Então, é um desserviço para a sociedade. E ele foi punido pelo Conselho Federal de Medicina. Então, acho que isso também tem que servir de modelo para outros conselhos, para o Conselho Federal de Educação Física, quem sabe de Psicologia, porque não é a liberdade de expressão, ela tem que ter um limite. Quando você é profissional e as pessoas vão tomar aquilo como uma verdade e aplicar essa verdade, tem que ter um grau de fiscalização, tem um grau de mais seriedade dentro do processo, né? Como a gente também se apresenta, né, ou é reconhecido como Dr. Maurício Marques, Psicologia do Esporte, eu sei que eu falo de Psicologia do Esporte, as pessoas, vai falar alguma coisa que é cientificamente comprovada, que funciona, e muitas vezes se esquece disso, né? Mas indo um pouco para a parte mais aplicada dos teus estudos, da tua trajetória, como é que foi para ti como um atleta de alto rendimento, porque um faixa preta é altíssimo rendimento, ao mesmo tempo praticar e estar estudando a fisiologia? Como é que se deu esse processo para ti? Então, eu treinava jiu-jitsu nos anos 2000, 2001, e aí eu parei por questões de estudo, trabalho, coisa, e fiquei muito tempo fora. Em 2016, um colega meu, que é o meu faixa preta, que me deu a faixa preta, o Anderson Meneghetti, que está nos Estados Unidos, abraço para ele, me chamou, disse: André, vamos voltar a treinar, Andrezão, tô abrindo academia e coisa e tudo mais em 2016. E aí eu voltei para o jiu-jitsu, mas o meu jiu-jitsu nunca foi alto rendimento. Né? Alto rendimento que eu digo competitivo, porque alto rendimento você tem sempre a busca pela melhora interna, né? Então você compete com você todo o treino, você quer melhorar e tudo mais. Mas eu nunca fui competidor, né? Eu disputei poucos campeonatos de jiu-jitsu e tudo mais. Então assim, a minha ideia do jiu-jitsu é como uma forma de esporte, uma forma de interagir com as pessoas, de estar ali fazendo uma coisa que me dá prazer. Ontem eu falava pro meu novo sensei, que o Anderson está nos Estados Unidos, pro Patrick Quadros, ele fez um comentário e disse: cara, para mim o jiu-jitsu tem que me dar prazer. Se eu vier para cá para ficar dolorido, machucar outras pessoas, isso não vai condizer com aquilo que eu vejo hoje o jiu-jitsu. Então, para mim, o jiu-jitsu é uma forma de ir lá fazer um esporte, me divertir, não me machucar. Minha esposa é faixa marrom também, meu filho pratica esporte, faz o jiu-jitsu. Então, assim, tem que ser uma coisa legal, divertida. No jogo mental, você aprende estratégias e histórias reais de alta performance. E se você pudesse aplicar tudo isso na sua carreira? No curso Psicologia do Esporte, Teoria e Prática 2.0, você aprende métodos comprovados para atuar com atletas e equipes. Ideal para alunos e profissionais de psicologia, educação física, atletas, treinadores e pais que querem transformar o seu conhecimento em resultado, conhecendo mais a fundo a psicologia do esporte. Aponte sua câmera para o QR Code abaixo e tenha acesso ao curso Psicologia do Esporte, Teoria e Prática 2.0. Às vezes a pessoa está em casa, está assistindo e ela não está feliz no trabalho. Poxa, o trabalho ele nos dá sustento e tudo mais, mas ele tem que trazer algum grau de prazer. Não está feliz no relacionamento, reveja isso, porque você vai sofrer uma vida. A vida ela é relativamente rápida, curta, porque você vai sofrer no processo. Então acho que você tem que rever essas situações, analisar isso com carinho, procurar muitas vezes se compreender, e isso passa pelo olhar de um profissional, né? Então um psicólogo que possa te provocar nessas reflexões, né? Então acho que isso é extremamente importante. Um treinador que entenda que o resultado não vai justificar os meios. Porque daí a gente vê essa situação. O sujeito quer ter alto rendimento, ele não tem uma genética para isso, ele não tem uma condição anatômica para isso, fisiológica para isso. Aí ele vai para o lado do uso do esteroide anabólico, né? Vai artificialmente querer ganhar esse desempenho. Tá errado. Tá errado, a gente tem que saber que nós somos limitados para várias coisas. O importante é identificar essas limitações, saber se a gente consegue ultrapassar essas limitações com o treino, com a prática e tudo mais, e saber dizer que não, eu não consigo, tá tudo certo. Eu acho que eu brinco com os meus alunos, quando eu faço uma pergunta para eles e eles não conseguem a resposta e enrolam, e aí eu uso uma coisa que eu aprendi com o professor Marco Vaz, professor de biomecânica da URGS, que ele dizia o seguinte: são 3 palavras, tua resposta são 3 palavras, e você fica tentando dizer tal coisa. Ele, não, são 3 palavras. As 3 palavras: eu não sei.
E tá tudo bem você não saber. Você não precisa ter essa cobrança de eu tenho que responder tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que estar pronto para tudo. Não, é normal você dizer não, não quero, não posso, não sei te ajudar agora, vou tentar, vem cá, vamos tentar achar a resposta junto. E o treinador tem muito isso, né? O treinador de atletas, se você pegar, por exemplo, equipes de alto rendimento ou equipes que estão em formação, o treinador tem um desafio muito grande que é manejar várias pessoas, né? O treinador de esportes individuais, por exemplo, você tem uma proximidade emocional muito grande com o teu atleta, né? Tu sabe coisas do teu atleta que nem a família às vezes sabe. Então tem que ter uma delicadeza muito grande isso. E a formação do treinador, da treinadora, não é para isso. É muito biológica ainda, ela é muito técnica para ainda. As disciplinas de psicologia do esporte, até por questões temporais, elas são muito rasas dentro da educação física, né? Então, por mais que você tenha um profissional formado em psicologia do esporte, o treinador ainda é o contato, ainda é a interlocução, muitas vezes, com o psicólogo, levar para a família alguma situação. Então, são coisas bem interessantes de discutir. Sim, o treinador é o grande referente para o atleta e por isso que eu brigo um pouco com alguns colegas que eles falam, não, o treinador diz que também é psicólogo. Claro que também é. Ele tem uma função importantíssima. Todo mundo é. E ninguém vai tirar do treinador essa referência. A questão é que às vezes o treinador, inclusive, para poder ser um treinador em questões muito físicas, inclusive, ele não pode ficar no meio do caminho. Então ele precisa exigir, e um treinador físico, às vezes mais ainda, para que o atleta consiga, inclusive, descobrir um pouco mais do seu limite, de onde ele consegue chegar, aí ele não pode atuar como psicólogo. E o psicólogo também, para às vezes não ter o vínculo quebrado, ter essa confiança para o atleta poder se abrir, inclusive, de dizer, eu estou cansado, eu estou sofrendo, tô com problema em casa. Ele não vai poder ser treinador, então, mas entender que a psicologia ela está aí. Ninguém é dono da psicologia do atleta, mal que mal ele consegue ser dono da sua própria psicologia, né? Porque é um processo muito mais complexo que esse, né? Eu acho que dentro desse contexto, assim como a ciência ela está inserida na sociedade e deve cada vez mais ser trabalhada dentro da sociedade, nós precisamos entender que a psicologia ela está dentro das relações humanas, né? Então, quando você escuta uma outra pessoa, não deixa de ser parte de um processo, né, que vai estar ajudando aquela pessoa. Você está escutando um desabafo, né, uma situação delicada, você vai dar uma opinião. Então, acho que é importante também a sociedade se apropriar dessas questões mais técnicas da psicologia, e eu não estou dizendo para todo mundo virar treinador, né, e nem médico, e nem psicólogo, ou nutricionista, qualquer coisa do gênero, mas entender o processo é muito importante. Eu que sou pai, não existe manual para você ser pai, né? Então, como é que faz? Você vai fazer uma imitação, muitas vezes, daquilo que você recebeu dos seus pais, e que esses que te passaram, receberam dos pais deles. E aí você tem uma evolução dentro do processo, você vai melhorando. E dentro dessa melhora, a própria formação acadêmica te permite visualizar coisas que às vezes os teus pais não conseguiam por não ter essa formação. Então, quando você lê ciência, quando você está atento a informações mais sólidas, informações mais, vamos botar assim, com credibilidade, vamos colocar, que é importante que a gente tenha dentro disso. Nós, nas redes sociais, nós trabalhamos muito com uma coisa que é a curadoria da informação, né? Então, eu digo para os meus alunos, olha, vocês estão comprando de mim um curso e vocês não estão comprando um curso de 40 horas. Vocês estão comprando um curso de 40 horas e 20 anos, 25 anos de bagagem. Então, eu peguei todas essas informações e condensei em 40 horas para te entregar. Isso é muito bom. E é isso que faz o planeta melhorar, é isso que faz a sociedade melhorar. Então a gente reúne essas informações, entrega melhor para a próxima geração. Essa geração analisa, faz, melhora, entrega para a próxima geração. Então isso é muito importante. E essas perguntas, se você é pai, né, se pergunte, será que você está sendo um bom pai? Se está com dúvida disso, pega um especialista em educação infantil, conversa, troca ideias, conversa com a sua esposa conversa com você para ver se realmente tem uma sintonia na formação. Eu digo sempre que é um desafio você trabalhar com criança, né? Inclusive, eu te trouxe um presente aqui, né? Aqui para você. É um livro que a gente escreveu, eu e o Darley, não sei se tu é gremista do Colorado.
Mas Depende de quem tá me pagando. O Darley, ex-goleiro do Grêmio, né, na década de 90 ali, nós escrevemos um livro que é Meu Filho Quer Ser Atleta, meu filho ou filha, né, quer ser atleta de futebol. E a gente fez esse livro exatamente para ser um guia prático para pais, gestores e treinadores. Então é uma linguagem super bacana que revive essas situações. Será que o teu filho que está lá disputando, jogando futebol ou querendo ser atleta, será que é ele que quer? Ou você que está transferindo, quem sabe, o sonho que você não realizou para aquilo? Qual é a exigência? Qual é o emocional dessa criança? Então você que trabalha com formação de atletas infantis, isso é muito importante. A gente tem aí a questão da lei que traz, o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz uma possibilidade muito grande da criança decidir o caminho que ela quer. Então você tem que perguntar para a criança, será que é realmente isso que você quer? Ou é o sonho dos seus pais? Como é que é esse tipo de situação? E os pais precisam também ler essas coisas, se apropriar dessas informações, entender como é que é o comportamento do treinador, do gestor, o treinador entender os pais, e eu acho que isso é uma discussão muito importante, muito bacana. Muito importante, eu digo muito para os meus alunos que também é mãe de Miss e pai de atleta. É quase isso. É um problema às vezes, porque só o meu filho é o melhor, só o meu filho isso. E justamente o esporte, ele te ensina a todo momento que todo mundo é especial em algumas questões e tem muitas outras a ser desenvolvidas e outras que a gente é ruim mesmo também, porque o ser humano é muito mais complexo do que uma ou duas valências, né? Um bate-bola, André, para já chegando no final do programa. Passa rápido. Passa muito rápido, que é bom, que é sinal que está divertido e que está informativo, que é o nosso objetivo aqui, né? Um ídolo. Cara, ídolo. Vamos botar assim, ídolo. Se eu pudesse trazer um ídolo, é difícil, eu não tenho heróis assim. Eu até não cultivo heróis, porque eu acho que quando você idealiza um ídolo, a chance de decepção ela é muito grande, porque esse ídolo ele é muitas vezes criado pela tua própria imaginação. E quando você se aproxima desse ídolo, você entende que ele é um ser humano comum, normal, que comete erros, que tem problemas. Então eu procuro não fomentar esse tipo de coisa em mim, assim, um ídolo. Eu não tenho um ídolo, assim, vou botar. Excelente. E vencer. O que tu quer que eu fale sobre vencer? O que significa a palavra vencer? Pra ti, vem. Cara, eu acho que o grande objetivo da vida, de forma geral, é ser feliz. Então, dentro das condições que você tem, das possibilidades que você tem, eu acho que vencer é você estar feliz. Independente da situação, independente de onde você vive, se você está feliz naquilo que você está fazendo, se você é feliz com aquilo que você entrega para a sociedade, o que você recebe da sociedade, eu acho que isso caracteriza a palavra vencer. Eu acho que eu me sinto um vencedor. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou um vencedor não pelas coisas que eu conquistei, mas sim pela felicidade que eu tenho de fazer as coisas, de estar com a minha família, de poder escrever um livro, de poder estar aqui. Eu acho que isso é bacana, eu acho que isso é vencer. Você está feliz naquilo que você está fazendo. Eu acho que isso é o significado do vencer. Excelente, eu acho que vencemos no programa de hoje, né? Quem quiser procurar o André nas redes sociais, por onde é melhor ir? Então, eu trabalho muito bem no Instagram, né? O doutor é dr. André Lopes. Entra lá, tem material bacana, material mais científico, mais popular. Sempre tem coisa lá para a gente colocar e discutir, conversar. Sejam sempre bem-vindos em fazer perguntas. Eu tento responder da melhor forma possível. Excelente. Quem quiser me procurar, só no @psicólogomauri. Por hoje ficamos por aqui. Espero que tenhamos podido ajudar vocês também a descobrir um pouco mais o que é essa ciência e como, na verdade, ela está no nosso dia a dia. Até a próxima, pessoal.